Olá, vamos voltar à nossa leitura. Hoje vamos começar do capítulo 81. Chama-se A Reconciliação. Contudo, ao sair de lá, tive umas sombras de dúvida. Cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Virgília, se não haveria outro meio razoável de combinar o Estado e a Gamboa. Não achei nada. No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora, coberta com um véu. Corro. Era minha irmã Sabina. Isto não pode continuar assim, disse ela. É preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes. Nossa família está acabando. Não havemos de ficar como dois inimigos. Mas se eu não te peço outra coisa, mana, bradei, estendendo-lhe os braços. Sentei-a ao pé de mim, falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Tudo ia bem. A filha estava linda como os amores. O marido viria mostrar-me se eu consentisse. Ora essa, irei eu mesma vê-la. Sim, palavra. Tanto melhor, respirou Sabina. É tempo de acabar com isto. Achei-a mais gorda e talvez mais moça. Parecia ter 20 anos e contava mais de 30. Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento. Olhávamos um para o outro, com as mãos seguras, falando de tudo e de nada, como dois namorados. Era a minha infância que ressurgia, fresca, travessa e loura. Os anos iam caindo como as fileiras de cartas de jogar encurvadas, com que eu brincava em pequeno, e deixavam-me ver a nossa casa, a nossa família, as nossas festas. Suportei a recordação com algum esforço, mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zagarrear na clássica rabeca, e essa voz, porque até então a recordação era muda, essa voz do passado, fanhosa e saudosa, a tal ponto me comoveu que os olhos dela estavam secos. Sabina não herdara a flor amarela e mórbida. Que importa? Era minha irmã, meu sangue, um pedaço de minha mãe. E eu disse-lhe com ternura, com sinceridade. Súbito ouço bater à porta da sala. Vou abrir. Era um anjinho de 5 anos. Entra, Sara, disse Sabina. Era minha sobrinha. Apanhei-a do chão, beijei-a muitas vezes. A pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha, quebrando o corpo para descer. Nisto aparece-me à porta um chapéu e logo um homem. O Cotrim. Nada menos que o Cotrim. Eu estava tão comovido que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai. Talvez essa efusão o desconcertou um pouco. É certo que me pareceu acanhado. Simples prólogo. Daí a pouco falávamos como bons amigos velhos. Nenhuma alusão ao passado. Muitos planos de futuro, promessa de jantarmos em casa um do outro.
Não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção, porque eu andava com ideias de uma viagem ao norte. Sabina olhou para o Cotrim para Sabina. Ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum. Que diacho podia eu achar no norte? Pois não era na corte, em plena corte, que devia continuar a luzir, a meter num chinelo os rapazes do tempo? Que, na verdade, nenhum havia que se me comparasse. Ele, Cotrim, acompanhava-me de longe e, não obstante uma briga ridícula, teve sempre interesse, orgulho, vaidade nos meus triunfos. Ouvia o que se dizia a meu respeito nas ruas e nas salas. Era um concerto de louvores e admirações. E deixa-se isso para ir passar alguns meses na província, sem necessidade, sem motivo sério, a menos que não fosse política. Justamente política, disse eu. Nem assim, replicou ele daí a um instante. E depois de outro silêncio, seja como for, venha jantar hoje conosco. Certamente que vou, mas amanhã ou depois hão de vir jantar comigo. Não sei, objetou Sabina. Casa de homem solteiro. Você precisa casar, mano. Também eu quero uma sobrinha. Ouviu? Cotrim reprimiu-a com um gesto, que não entendi bem. Não importa. A reconciliação de uma família vale bem um gesto enigmático. 82. Questão de botânica. Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos. A vida é uma coisa doce. Foi o que eu pensei comigo ao ver Sabina, o marido e a filha descerem de tropel as escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima, onde eu ficava, no patamar, a dizer-lhes outras tantas para baixo. Continuei a pensar que, na verdade, era feliz. Amava-me uma mulher, tinha a confiança do marido, ia por secretário de ambos e reconciliava-me com os meus. Que podia desejar mais em 24 horas? Nesse mesmo dia, tratando de aparelhar os ânimos, comecei a espalhar que talvez fosse para o norte como secretário de província, a fim de realizar certos desígnios políticos que me eram pessoais. Disse-o na Rua do Ouvidor, repetiu no dia seguinte no Farux e no teatro. Alguns, ligando a minha nomeação à do Lobo Neves, que já andava em boatos, sorriam maliciosamente. Outros batiam-me no ombro. No teatro, disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura. Referia-se às belas formas de Virgília. Mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de Sabina, 3 dias depois. Fê-la um certo Garcês, velho cirurgião, pequenino, trivial e grulha, que podia chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos, sem adquirir jamais aquela compostura austera que é a gentileza do ancião. A velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. Já sei, desta vez vai ler Cícero, que é um orador latino, dos 106 a 43 a.C.
Então já sei, desta vez vai ler Cícero, disse-me ele ao saber da viagem. Cícero, exclamou Sabina. Pois então, seu mano é um grande latinista. Traduz Virgílio de relance. Olhe que é Virgílio e não Virgília. Não confunda. E ria de um riso grosso, rasteiro e frívolo. Sabina olhou para mim, receosa de alguma réplica, mas sorriu quando me viu sorrir e voltou o rosto para disfarçá-lo. As outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade, indulgência e simpatia. Era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade. O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. Entretanto, sorri, um sorriso curto, fugitivo e guloso, palreiro como as pegas de Sintra. Virgília era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro. Costumava ficar carrancudo a princípio, quando ouvia alguma alusão aos nossos amores. Mas, palavra de honra, sentia cá dentro uma impressão suave e lisonjeira. Uma vez, porém, aconteceu-me sorrir e continuei a fazê-lo das outras vezes. Não sei se há aí alguém que explique o fenômeno. Eu explico-o assim. A princípio, o contentamento, sendo interior, era, por assim dizer, o mesmo sorriso, mas abotoado. Andando o tempo, desabotoou-se em flor e apareceu aos olhos do próximo. Simples questão de botânica. 83. Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele. Não faça essa viagem. É insensata. É perigosa. Por quê? Você bem sabe por quê, tornou ele. É, sobretudo, perigosa. Muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão da gente e dos interesses. Mas na província muda de figura. E tratando-se de personagens políticos, é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras. E aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. Mas não entendo. Entende. Em verdade, seria bem pouco amigo nosso se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça semelhante viagem. Suporte a ausência, que é melhor, e evite algum grande escândalo e maior desgosto. Disse isto e foi para dentro. Eu deixei-me estar com os olhos no lampião da esquina, um antigo lampião de azeite, triste, obscuro e recurvado, como um ponto de interrogação. Que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet. Ou dobrar-me à fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Por outros termos, embarcar ou não embarcar. Esta era a questão. O lampião não me dizia nada. As palavras do Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo muito diverso das palavras do Garcês. Talvez Cotrim tivesse razão.
Mas podia eu separar-me de Virgília? Sabina veio ter comigo e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa. Sabina esteve um instante calada. O que você precisa, sei eu, é uma noiva. Deixe que eu ainda arranjo uma noiva para você. Saí de lá ao preço, desorientado. Tudo pronto para embarcar, espírito e coração. E eis aí me surge esse porteiro das conveniências que me pede o cartão de ingresso. Dei ao diabo as conveniências e com elas a Constituição, o corpo legislativo, o ministério, tudo. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decreto de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província, de o Lobo Neves e eu. Escrevi imediatamente a Virgília e segui 2 horas depois para a Gamboa. Coitada de Dona Plácida, estava cada vez mais aflita. Perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mas eu próprio precisava de consolações. A objeção de Cotrim afligia-me. Virgília chegou daí a pouco, lépida como uma andorinha, mas ao ver-me triste, ficou muito séria. Que aconteceu? Vacilo, disse eu, não sei se devo aceitar. Virgília deixou-se cair no canapé a rir. Por quê? Disse ela. Não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós já não vamos. Como assim? Contou-me que o marido ia recusar nomeação e por motivo que só lhe disse a ela, pedindo-lhe o maior segredo. Não podia confessá-lo a mais ninguém. É pueril, observou ele, é ridículo, mas, em suma, é um motivo poderoso para mim. Referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13 e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu num dia 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o número 13. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa ao ministro. Dir-lhe-ia que tinha razões particulares para não aceitar. Eu fiquei, como há de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número, mas, sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero. Bom, o tempo já é suficiente, o capítulo seguinte é um pouquinho longo, então nós vamos ficar por aqui, tá bem? Agradeço a sua companhia e lembro você, por favor, deixe seu like, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigada.